Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O homem que mancava. A moça que nos conta esse relato diz que isso não aconteceu com ela, e sim com o melhor amigo do tio dela, há mais de 20 anos atrás. Esse homem, o amigo do tio dela, ele diz que sempre foi de família evangélica e eles sempre foram muito rigorosos em relação à espiritualidade, esses assuntos. Enfim, esse amigo do tio dela não teria motivos para mentir a respeito de um assunto ainda mais desse tipo. E que, pelo contrário, ele demorou anos para contar isso que aconteceu com ele para a família dele, por medo de sofrer represálias, porque ele teve uma experiência espiritual e a família era evangélica, então ele ficou com medo deles, sei lá, né, de acharem ruim com ele ou achar que ele tá possuído, sei lá o que. Então ele demorou muito para contar essa história, que é o seguinte. Bom, eles moravam em Campinas, tanto a moça que nos conta esse relato, quanto o tio dela e o amigo do tio dela. Moravam em Campinas, interior de São Paulo. E na época ele tinha ido na casa da namorada dele, que morava num bairro um pouco retirado da cidade ali. E era tudo estrada de terra, rua de terra, e havia chovido, então imagina a lama que tava naquele lugar. E, na verdade ele estava voltando da casa dessa namorada e ele tinha um Fusca. Coitado. Então ele disse que estava dirigindo com bastante cuidado, primeiro por causa da lama, fica escorregadia e tal, depois porque ele tinha um Fusca e ele não podia forçar muito, apesar que o Fusca é um carro bem resistente. E aí ele estava devagar, com todo cuidado, dirigindo e tal, atenção redobrada, quando ele viu no acostamento ali um homem andando com um pouco de dificuldade. Esse homem andava com um pouco de dificuldade, ele não era um homem velho, mas ele andava, parece que mancando. E aí, vendo a situação, né, a rua tudo cheio de barro, estrada, sei lá, estradinha de terra, e o cara lá mancando, falou, vou dar uma carona pro coitado, né. E ele parou, ofereceu carona e o cara aceitou, entrou no carro, disse que foi muito educado. E eles foram conversando durante o caminho. E aí o amigo, né, do tio dela, perguntou pro cara aonde que queria que levasse ele ou que deixasse. Aí ele falou, não, pode me deixar logo ali, sabe onde tem aquela igrejinha? Aí o amigo do tio dela disse que não sabia onde ficava essa igrejinha. Ele falou, não, pode continuar que é seguindo em frente aí, pode continuar. E ele continuou. Então os dois continuaram conversando lá e o cara contou que ele era caminhoneiro, que estava chegando o aniversário da filha mais nova dele, que já ia fazer 10 anos a caçula dele, e ele estava muito animado, muito feliz. E aí o homem falou, a minha casa é bem ali, logo ali na frente. E aí ele olhou e viu uma casinha lá no meio de umas ruínas, mas foi seguindo, chegou ali perto da casinha, disse que era uma casinha bem humilde, parecia que tinha um celeiro atrás, e parou ali, falou, deve ser aqui, mas ele não viu igrejinha nenhuma por ali, mas parou. Daí o homem disse, bom meu rapaz, obrigado pela carona, e eu vou indo. Daí o cara desceu do carro, e antes de fechar a porta, ainda com a porta do carro aberta, ele virou pro amigo do tio dela e falou, você parece ser um bom rapaz e tem uma vida longa pela frente. Então tome cuidado pra quem você dá carona, porque foi assim que eu morri. Como? Você morreu? Você tá morto? E depois de dizer isso, o homem sumiu como fumaça. Sumiu! O amigo do tio dela, quando viu isso, ele mesmo, a porta ficou aberta. O cara saiu do carro, a porta ficou aberta, porque o cara sumiu. Ele catou a porta do passageiro, fechou e saiu com tudo. Com o carro, não queria mais saber se tinha lama, se não tinha, se estava dirigindo com cuidado, se não estava dirigindo com cuidado, saiu atropelando tudo pro meio da lama com o Fusca. Sumiu, morrendo de medo e assustado. Pô, ele conversou com o cara, ele deu carona, o cara tava ali do lado dele. E fala que morreu? Parece uma história que meu tio contava, piada. Meses depois desse acontecido, o amigo do tio da moça, ele contou pra namorada dele essa história, o que aconteceu. E a namorada contou pra avó dela. Então a avó disse que realmente, quando
quando tem chuva e a estrada está lamacenta, nessas condições climáticas, esse tal homem que manca, ele é avistado pelas pessoas, sempre querendo ir para casa dele para comemorar o aniversário da filha. E ele sempre diz que mora perto de uma igrejinha, porque realmente havia uma igrejinha lá, mas há 50 anos atrás, que foi quando esse caminhoneiro foi estripado lá naquela estrada. Me fala onde é essa estrada em Campinas que eu não quero nunca mais passar por lá. Gente, se mais alguém de Campinas souber, porque pelo que ela fala, acho que isso aconteceu em Campinas. Se mais alguém souber dessa história ou que tenha tido experiência com esse tal homem, se é que ele sempre aparece nessas épocas, manda aí pra gente. Então, é que ele interage, né? Aí eu fico confusa, porque tem fantasmas que são as impressões que elas geralmente aparecem quando as condições as condições climáticas que aconteceram no dia da morte dele, que foi uma morte violenta, quando tudo aquilo se repete, como se tivesse impresso no ambiente. Se repete a situação, mas aí a pessoa teria que estar vendo o cara sendo estripado e tal no local, né? A mesma cena que aconteceu. Só que não, no caso ele é um fantasma que ele vaga ali quando tá essas condições, não sei. Pô, imagina você dar carona com um cara e de repente falar que tá morto. Aí, por exemplo, se ele falasse que tava morto e fosse andando e entrasse na casa, podia falar, alguém que tá trolando o cara, né? Falou só pra assustar. Mas não, ele sumiu na frente do cara. Então dá um cagaço, né? Por isso que o cara demorou pra contar pra família dele. Ele viu um espírito ali na frente dele. E aí como que se explica isso? O meu tio conta uma piada que era assim, o cara morria de medo de passar do lado do cemitério à noite. E pra voltar pra casa, embora, ele tava lá andando do lado do cemitério. Aí ele viu que tinha um outro cara andando também do lado do cemitério. Falou, ai, quer saber, eu vou ir junto com esse cara, puxar um assunto, que assim eu não vou sozinho, né? Tava com medo. Aí ele juntou com o cara, falou, dá medo, né, de passar de noite aí do lado do cemitério, falou pro cara. O cara falou, dá medo mesmo. Ó, quando eu era vivo eu tinha muito medo. Eu tenho uma dica de livro pra vocês. Os Talismãs. Psicologia e Poderes dos Símbolos de Proteção. É um livro usado, eu acho. É um livro usado, mas que é bem interessante, porque ele vai falar a respeito de talismãs e outras cositas mais que eu não entendo, mas símbolos, tá vendo? Talismãs. Se você quer saber mais a respeito desse assunto, este é um livro legal para você. Está à venda lá na loja sobrenatural.com.br e não é caro. Se vocês gostaram desse relato, se gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, cuspi. Segue a gente no Instagram, seja nosso patrão no Patreon. Se quiser enviar alguma coisa pra gente, este é o endereço da caixa postal. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!